Fala aí, galerinha do segundo ano do Max. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Bom, na quinta-feira, infelizmente, eu não pude estar com vocês, não é? Eu tive um problemaço aí no meu modem, né? O sinal não estava chegando aqui da operadora. Entrei em contato com eles. Perdão, demorou um pouquinho, mas enfim. Resolveram agora que eu estou conseguindo gravar aqui essa aula, tá? Mandei os comprovantes, tudo direitinho lá para o Refuf, para mostrar que realmente eu tive um problema técnico, né? Mas está aqui a aula de revisão, tá? Então, o que eu quero revisar com vocês? Essa parte, na verdade, eu já vi, não é, com vocês, eu conversei aí sobre os manifestos do modernismo, né? E pelo que eu anotei aqui, eu fiquei de revisar com vocês a partir do tropicalismo e depois o modernismo, primeira fase poesia. No caso do modernismo, primeira fase poesia, eu até prefiro trabalhar com exercícios, né? Isso vai ficar mais interessante, mais dinâmico. Só lembrando rapidinho, né? Falei do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que foi encabeçado pelo Oswald de Andrade. Trazia essa ideia de uma poesia muito nossa, né? Uma poesia de exportação, quer dizer, parar de importar a cultura que vinha da Europa e passar a exportar a nossa cultura. Eu já falei. Esse foi um movimento, lembra, oposto à poesia pau-brasil e depois à antropofagia, que foi o Iengaçu verde-amarelo, verde-amarelismo ou Escola da Anta. A Escola da Anta não aceitava a ideia estrangeira, né? Eles eram nacionalistas extremados, tá? Então, repito, se esse assunto aparecer em alguma prova, e às vezes aparece no Enem, tenha isso em mente. De um lado, o Oswald de Andrade com o verde-amarelismo, com a poesia pau-brasil e a antropofagia, o Oswald, e de outro lado o verde-amarelismo. Tá? Eram posturas totalmente diferentes. Porque o Oswald ele pegava ideias estrangeiras e ia transformando aquelas ideias para falar sobre a nossa cultura. Comentei com vocês também, dentre os movimentos, certamente que ficou mais famoso, que traz uma contribuição até os dias de hoje, foi o movimento da antropofagia, não é? Lembrando, qual é a ideia? Antropós, homem, fagia, fagos, comer. Homem comendo homem. No caso aqui, esse canibalismo era cultura comendo cultura, quer dizer, uma cultura assimilando uma outra cultura, tá? E, obviamente, pegando somente os elementos bons, né, e rejeitando os elementos ruins. Então, é você pegar uma característica, por exemplo, sei lá, a dedicação ao estudo que o japonês tem, você pode pegar aquilo e incorporar para a sua vida, né? Garanto que só vai trazer benefícios. Uns três que eu já falei e tal. Aqui. A partir daqui eu não consegui fazer a revisão com vocês. Vamos juntos com vocês. Vamos juntos agora. A antropofagia e o tropicalismo. Aliás, recentemente tem agora um documentário, acho, não sei se é na Netflix ou na Amazon, acho que é na Netflix, sobre o Caetano Veloso, tem que parar para dar uma olhada. É o Narciso de Férias, se não me engano. Enfim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, essa galera aí maravilhosa, eles fizeram uma espécie de um movimento hippie aqui no Brasil, né? Aquela coisa de paz e amor, muita espiritualidade, que foi o movimento do tropicalismo ou da tropicália. E veja, o tropicalismo, o que ele fazia, nada mais era do que uma releitura do manifesto da antropofagia, do Oswald de Andrade. Isso não sou eu que estou dizendo. O próprio Caetano Veloso falou isso. Acho que eu deixei aqui, ó. Vou botar mais à frente, peraí. Ó. Alguns dos integrantes, como Caetano e Gil, relendo o Manifesto Antropófago de Oswald, aproveitaram algumas de suas ideias. Por exemplo, no campo musical, o grupo tropicalista misturava os ritmos e os instrumentos brasileiros ao rock e às guitarras elétricas. Está vendo? Então, em uma música da Tropicália, você tem o triângulo, que é algo tipicamente nosso, lá do Nordeste, e guitarra elétrica, que é algo lá de fora.
fundindo o primitivo, o folclórico e o regional ao moderno civilizado, o nacional e o estrangeiro, numa verdadeira deglutição cultural. Aliás, gente, muitas bandas fazem isso hoje em dia, fazem isso há algum tempo, né? De repente você até conhece mais do que eu aí e curte alguma banda que faça uma mistura doida desse tipo aí, tá? Mas essa galera que foi que começou tudo isso. Aqui, ó. Em seu livro Verdade Tropical, de 1971, Caetano Veloso comenta as relações de seu movimento com Oswald. A ideia do canibalismo cultural servia-nos, aos tropicalistas, como uma luva, quer dizer, perfeitamente. Estávamos comendo os Beatles e Jimi Hendrix, quer dizer, estávamos nos aproveitando, né, das influências musicais aí de Beatles, Jimi Hendrix. Esse antropófago indigesto, né, o Oswald, que a cultura brasileira rejeitou por décadas e que criou a utopia brasileira de superação do messianismo patriarcal por um matriarcado primal e moderno, tornou-se para nós o grande pai. Então está aqui explicado e também o porquê, óbvio, né, de eu ter colocado tropicalismo nesse meu material. Cai bastante na prova do Enem, tá? Fiquem de olho, hein? Tropicalismo. Falando nisso, coloquei uma questãozinha aqui, ó, do Enem. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, a galera da censura não curtia muito, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda. Vanguarda é estar à frente, né? Na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos baianos com a retomada da linha evolutória, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do lazer uma nova era musical. Olha a questão do Enem aí. A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra, cujo trecho da letra é. Então ele quer que você identifique que trecho de letra aqui tem mais a ver com essa pegada nova dos tropicalistas, né? Vamos lá. Primeira música. A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor. Me parece uma temática muito romântica, né? Nada contra, mas não traz aí essa novidade, né, que ele está falando. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Belíssima música da Dolores Durão. Também estou vendo aqui uma pegada muito romântica. Acho que não é bem o que eles estão querendo. C. No rancho fundo, bem pra lá. Não tem como, né? Não tem como não cantar, fala a verdade. Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Uma música aí falando sobre o campo, né, e tal. Acho que também não é a pegada da Tropicália, né? Essa coisa da vanguarda. Misteriosamente, eu vou pular a letra D para analisar a letra E. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Eita, hipérbole, né? Exagero de ideia. Chega de saudade. Lindíssima música. Mas aí pertencente à bossa nova. E aí, galera, eles eram arquirrivais. Eita, depois eu falo da treta aí. Senhores, gabarito dessa questão do Enem. D, de dado. Baby, baby, não adianta chamar ONU quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Você poderia matar também pela Rita Lee, né? Participou da galera, coisa da época. Enfim, eis a resposta. Gabarito. Momento musical. Vamos ver que música se encaixa nisso que eu falei. Dos manifestos, né? Que encabeçaram o modernismo. E aí, para falar de Tropicália, eu separei esse hino da Tropicália, intitulado Tropicália. E o professor de história eu sempre falo que faria festa aqui, né? Vou falar só um pouquinho, tá? Até porque, infelizmente, eu não sou professor de história. Gostaria muito. Hashtag inveja dessa galera inteligente pra caramba aí. Sobre a cabeça dos aviões. Aqui é a criação de Brasília.
Sobre meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá. Viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa. Isso aqui é irônico, tá? Porque a bossa nova trazia uma música, na visão dos tropicalistas, uma música de alienação. Porque era uma música que falava passar uma tarde em Itapuã, ter aquela vida tranquila, né, com seu barquinho e tal, uma música, né? Música de apartamento, para tocar baixinho, para não incomodar o vizinho e tal. Então só coisa bonita, coisa boa. E a Tropicália vinha para dar pancada, entendeu? Então eles não se batiam muito aí, tá? O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes de mulata. A mistura do nosso povo, né? Essa mistura maravilhosa. A cabeleira esconde atrás da verde mata. Na mão direita, uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins, os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, viva Bahia. No pulso esquerdo, Bang Bang. Quer dizer, a galera da época fascinada pelos filmes de faroeste, né? Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança a um samba de tamborim. Então, por mais que você olhe para a cultura estrangeira, seu coração dá aquela balançada para a sua própria cultura, né? Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Quem será esse ele, né? Será que é o governo? Não sei. Vive Iracema, vive Ipanema. Ipanema, garota de Ipanema, né? Iracema, um ícone da nossa literatura. Domingo é o fino da bossa. Esse era o nome de programa de TV da época. Segunda-feira está na fossa. Quer dizer, o que adianta, né? Cantar coisas tão bonitinhas, tão fofinhas, no dia seguinte você tá mal. Terça-feira vai para a roça, porém. O monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vai para o inferno, meu bem. Que é uma referência ao Roberto Carlos. Só quero que você, o que, gente? Me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Viva a banda! Por que Viva a banda? Referência a Chico Buarque. Estava à toa na vida do meu amor, me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Carmen Miranda, dá. Carmen Miranda é um ícone da nossa cultura, né? Aquela mulher que tem uma fruteira na cabeça. O tico-tico lá, o tico-tico tá querendo me fubá. Dadá de dadaísmo, Dadá da esposa de Corisco, de Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, do Cinema Novo. Quer dizer, você tem 1 milhão de referências, tá? Eu estou aqui resumindo, ok? Não sei se você conhece, me lembro que um primo levou um DVD em um Natal, né? Em uma reunião ali em família, a galera ficou alucinada. O Sambô. O Sambô é um grupo aí de samba, nossa, que surpresa, que pega músicas lá de fora, músicas nossas também, mas enfim, também pega músicas lá de fora, clássicos, como James Joplin, por exemplo, e vai levando ali como samba, tá? Se tiver interesse, dê uma olhadinha no YouTube, que é bem legal. Então faz essa mistura, né? De uma coisa muito nossa, que é o samba, com uma linguagem lá de fora. É uma espécie de antropofagia, certo? Show! Fechamos a aula. Vamos partir agora para um segundo momento, em que eu vou separar exercícios de modernismo, primeira fase, poesia por enquanto. Ok? Voltamos! Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre o modernismo, primeira fase, poesia, tá? Lembrando, primeira fase do modernismo, 1922, né? Foi de 22 até 30. Em 22 também, lembrando, tivemos a SEM, a Semana de Arte Moderna, que justamente foi um evento para introduzir as ideias das vanguardas, não é? Para construir o nosso modernismo, enfim. O que acontece? Há 3 autores que merecem destaque aí, né, na primeira fase. Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. E a primeira fase foi considerada a fase heróica, né? Por que fase heróica? A fase de maior radicalismo, uma fase de maior ruptura com o romantismo, principalmente, e principalmente mesmo, o parnasianismo. Então foi uma fase
de chamar a atenção, de romper com padrões. Os poemas do Oswald, por exemplo, né, são super curtos, isso já é uma ruptura. Falar da cidade grande, né, e não somente de temas grandiosos. Falar de coisas comuns, coisas do dia a dia. O verso livre, ou seja, sem metrificação regular, como nós vemos aqui, ó, só de bater o olho já percebe isso. São versos livres, não tem aquela rigidez parnasiana, né? Os versos brancos são versos que não têm rima. Então, tudo isso foi construindo o nosso modernismo. Tá? Revisão bem rapidinha aí. E eu separei um poema importantíssimo do Manuel Bandeira para a gente dar uma resumida na primeira fase do modernismo na poesia. Vem comigo. Poética. Estou farto, né? Estou cansado do lirismo comedido, né? Da emoção controlada. Do lirismo bem comportado. Do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Então, o eu lírico, galera, está dizendo... Ó, eu lírico, galera. Fala rápido isso aí para tu ver. Eu lírico, galera. Eu lírico, galera. O que o eu lírico está dizendo? Que ele não quer essa poesia muito artificial, muito maquinal, muito pensada, tá? Você parar e ver o significado de uma palavra. O que ele quer, esse eu lírico? Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. O que é barbarismo? Erro de gramática, tá? Erro de escrita mesmo. Imbigo, ao invés de umbigo, é um barbarismo. Problema é um barbarismo, tá? Ah, isso estava na poesia modernista, sim. Já na romântica ou na parnasiana, né? O que ele quer? Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. O que é uma sintaxe de exceção? Por exemplo, me dá um cigarro, como está na poética aí do Oswald de Andrade, né? E não dele, tá? Então eu iniciar uma frase com um pronome oblíquo átono, isso é uma sintaxe de exceção. O que ele quer? Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. O que significa isso? O ritmo mais empregado, mais respeitado, era o dos parnasianos. Eram aqueles sonetos metrificados, né? Medidos, os versos com o mesmo tamanho. Mas quem falou tem que ser assim. Então ele fala, eu quero todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Aqui, ó, olha o tamanho desse verso, tá? E olha o tamanho desse. Esse verso é uma palavra só. Então é uma quebra completa, né? Completa. Agora, o eu lírico vai falar de um outro tipo de lirismo. Ó. Estou farto do lirismo namorador. Eu acho que deu para perceber, já estou adiantando uma questão aqui, que a primeira parte do poema fala dos parnasianos, concorda comigo? E a segunda parte agora, que lirismo namorador seria esse? Os românticos, né? Político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes... Então, ó, ele não quer um lirismo parnasiano, que é quase nulo, quase inexistente, mas ele também não quer um lirismo romântico, porque é o oposto, né? É exagerado. Então, o que ele quer? Aqui, ó. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados. Não, vírus, obrigado. Hoje não. O lirismo difícil e pungente, né, que faz sofrer dos bêbados. O lirismo dos clowns, dos palhaços de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Ou seja, perceba que ele coloca, né, os loucos, os bêbados, os palhaços, que são figuras normalmente à margem, né? São figuras transgressoras e também são figuras autênticas, certo? Então ele quer um lirismo autêntico, um lirismo, por que não marginal, um lirismo que seja
uma libertação. Né? Eu não quero parnasianismo, eu não quero romantismo, eu quero uma libertação. Liberdade é uma palavra muito importante para o modernismo. Ok, neguinho, ok, branquinho, ok, mameluquinho, ok, japonesinho, vamos lá. O poema acima, de Manuel Bandeira, é um dos mais importantes da primeira fase Rava do modernismo. Observe. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo, abaixo os puristas. Por meio da leitura deste fragmento, entende-se uma crítica à escola literária denominada, aí já matou, né? Parnasianismo. É certa a resposta. Próximo, questão 7. Observando-se a estrutura do poema, notamos muita diferença no tocante ao tamanho dos versos. Essa discrepância, palavra bonita, né? Ó, se tiver um filho, hein, uma menina, discrepância, sai daí, garota, vai quebrar a perna. Contraria a seguinte característica. Vamos pensar, vamos lá. O tamanho dos poemas tem a ver com a metrificação regular. Já dei a resposta, né? Beleza? Opa, coloquei outras obras aqui, vamos rapidinho? Vou me empolgar aqui, mas não vou me adiantar muito não, tá? Vamos lá. Não vou me alongar muito não, melhor dizendo. Pronominais do grande, do brilhante Oswald de Andrade. Já apareceu 30 mil vezes na prova do Enem, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Lembrei, virou tema de escola de samba, né? O modernismo e tal. O refrão era Estácio de Sá em 92, Paulicéia desvairada. Me dê, me dá, me dá, me dê. Ai, onde você for, eu vou com você. Percebeu? Me dê, me dá, me dá, me dê. Onde você for, eu vou com você. Aí se me dê, me dá, tá aqui, ó, é do Oswald. Brilhante, né? Perceba, inclusive, só uma curiosidade aqui, tinha que ter uma vírgula aqui, né? Mas não tem, filhão. Isso é liberdade poética, tá? É licença poética, melhor dizendo. O poeta é livre, além de ser a pimenta do planeta. Olha aqui, isso é de música, né? Procure. Dê-me um cigarro é a norma culta, né? A forma correta de se escrever e se falar. Correta, claro, quando você vai, por exemplo, procurar um emprego, né? Uma linguagem formal, uma linguagem padrão. Tá? Nós temos que ter um molde, né? Até para eu poder te julgar em um concurso público, enfim. Só que o poema vai dizendo que na verdade, nós não falamos assim. Ninguém fala assim. Dê-me a revista. Ninguém fala assim, né? Beleza. Mesmo sendo contra a norma culta. Questão 8. No poema oswaldiano acima, há uma preferência, uma valorização da norma coloquial. Gente, grande bandeira do modernismo, tá? Linguagem coloquial. O que é colóquio? Conversa. Ou seja, linguagem coloquial é a linguagem do dia a dia. Uma linguagem mais simples, mais solta, mais descompromissada. Ok? Com gírias, enfim. Um verso do texto 3 de Manuel Bandeira, ó, a questão está somando os poemas aí. Ó, somando, também mãe das matemáticas. Que comprova a afirmação acima é... Então, olha só, ele quer aqui um fragmento de Manuel Bandeira que valorize a norma coloquial, a linguagem simples. Deixa eu ver aqui. Quero antes o lirismo dos loucos, não, o lirismo namorador, o lirismo... A, B e C acho que estão fora, né? Estão falando aí de emotividade, pô. Sobraram D e E. A letra E também fala de lirismo. Filhão, vá por eliminação, né? Óbvio que é a letra D. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Certa a resposta. Questão 9. Na oposição dos versos dê-me um cigarro e me dá um cigarro, o poema modernista se refere a, vamos ver aqui, metrificação, rima, soneto, verso livre, não. Níveis de linguagem. Gente, vem comigo. O que são níveis de linguagem?
língua culta e língua coloquial. Tá? Finalizando aqui, o poema Brasil. Isso aqui é questão do Enem, tá? Questão do Enem. Ah, mas eu já comentei com vocês esse ano. Peraí. Eu trabalho em quinhentismo. Já até fizemos, né? No meu material. Enfim, é um poema que fala da construção, né, do nosso Brasil, das raças que se somaram, digamos assim. E aqui o gabarito já deve estar careca de saber. Pitware, Charlie Brown, que é a B, né? Que é ambíguo, acho que no original está ambivalente. Acho que errado, não lembro. Mostrando que, apesar da bagunça, tudo funciona aqui no Brasil, né? A gente não se odeia tanto assim, né? Ou reina a hipocrisia, não é? Em outros países isso acaba em guerra. Enfim. Mentalizou aí? Modernismo, primeira fase, poesia. Grandes inovações, fase heróica, 3 grandes poetas. E ali está a base, né, no modernismo, de uma tentativa da construção de uma literatura nacional. Ainda que pegando influências estrangeiras, mas transformando para a nossa cultura. Tá? Somando, agregando, devorando e construindo a nossa brasilidade. Beleza, galera? Resumão, tá? Qualquer dúvida, obviamente, me procure, MMM. Senhores, espero que tenham gostado, que tenham curtido, que tenham aprendido. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. FUI! Fui!